7 dúvidas da Bíblia que todo cristão já teve, mas sentiu culpa por ter dúvida. 1. E se eu estiver orando errado e Deus não me ouve? Essa é uma dúvida mais comum do que qualquer cristão costuma admitir. Ela raramente aparece em palavras, mas se manifesta em sentimentos. Insegurança, frustração, silêncio prolongado, culpa espiritual. A pessoa ora, insiste, chora, persevera e nada parece mudar. Então surge o pensamento silencioso, quase proibido. E se eu estiver orando errado? Logo em seguida vem a culpa. Não deveria pensar isso. E assim a dúvida não é enfrentada, ela é reprimida. A Bíblia, no entanto, não trata essa dúvida como pecado. Ela a trata como parte da caminhada espiritual real. A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia nunca apresenta a oração como uma técnica perfeita, onde basta usar as palavras certas para obter respostas garantidas. Essa visão transforma a oração em fórmula e Deus em mecanismo. A Escritura rejeita completamente essa ideia. Jesus nunca ensinou como acertar a oração, mas como se relacionar com o Pai. Isso muda tudo. Quando alguém sente que talvez esteja orando errado, o problema raramente é a forma da oração. O problema é a expectativa criada em torno dela. Muitos cristãos aprendem, direta ou indiretamente, que existe um jeito certo de orar que garante resposta. Quando a resposta não vem, a culpa recai sobre quem orou. A Bíblia desmonta essa lógica. Os salmos estão cheios de orações imperfeitas. Davi ora com raiva, confusão, medo, contradição interna. Ele questiona Deus, reclama do silêncio, pede explicações. Em nenhum momento Deus rejeita essas orações por serem emocionalmente desorganizadas. Pelo contrário, elas se tornam escritura. Isso revela algo profundo. Deus não rejeita orações imperfeitas. Ele rejeita apenas a oração falsa. Outro ponto importante é entender que ouvir não é o mesmo que responder imediatamente. A Bíblia afirma repetidamente que Deus ouve todas as orações sinceras. Mas ouvir não significa agir no nosso tempo, nem da forma que esperamos. Aqui nasce a culpa. Confundimos silêncio com rejeição. A Bíblia mostra que o silêncio de Deus nunca significa desprezo. Muitas vezes significa maturação. Outras vezes, proteção. Outras, preparação. E, em alguns casos, significa simplesmente que Deus está trabalhando em camadas que não vemos. Outro aspecto quase nunca ensinado é que a oração bíblica não existe para mudar Deus, mas para alinhar o coração humano. Quando oramos, algo acontece primeiro dentro de nós, antes de acontecer fora. Isso não diminui o poder da oração. Redefine seu propósito. A dúvida, e se eu estiver orando errado, também nasce de comparações. Vemos outros testemunhos, outras respostas, outras histórias de milagres, e começamos a pensar que há algo errado conosco. A Bíblia nunca incentiva esse tipo de comparação espiritual. Cada pessoa vive processos diferentes, tempos diferentes e propósitos diferentes. Outro ponto fundamental. Jesus nunca disse que toda oração seria respondida do jeito que pedimos. Ele disse que Deus é Pai. Pais ouvem sempre. Pais não concedem tudo. Isso não é rejeição, é cuidado. A culpa aparece quando tratamos Deus como juiz técnico, e não como pai relacional. Há também momentos em que a Bíblia mostra que o silêncio está ligado a desalinhamento interno. Mas mesmo nesses casos, Deus não abandona. Ele corrige. E correção não é rejeição. Correção é prova de relacionamento. A maior mentira por trás dessa dúvida é esta: se eu orasse melhor, Deus faria algo. Isso transforma a oração em mérito. A Bíblia afirma o oposto. Oramos porque somos filhos, não para nos tornarmos dignos. Outro ponto libertador. A Bíblia mostra que até orações confusas chegam a Deus. O Espírito intercede quando não sabemos orar. Isso significa que Deus não exige precisão emocional ou teológica para ouvir. A dúvida, então, não é sinal de falta de fé. É sinal de humanidade. O problema não é ter essa dúvida. O problema é carregá-la em silêncio, com culpa, sem enfrentá-la à luz da Escritura. Quando isso acontece, a oração se torna pesada, mecânica, tensa.
A Bíblia oferece descanso. Deus não está avaliando sua oração como prova. Ele está ouvindo como Pai. Essa primeira dúvida revela algo essencial sobre a fé cristã. Ela não é construída sobre performance espiritual, mas sobre relacionamento. Quem entende isso ora com liberdade, mesmo em silêncio, mesmo sem resposta imediata. E isso muda tudo. Dúvida 2. E se minha fé for fraca demais para Deus agir? Essa dúvida costuma surgir depois de longos períodos de espera. A pessoa ora, lê a Bíblia, tenta permanecer firme, mas percebe que sua fé oscila. Há dias de confiança e dias de medo. Há momentos de entrega e momentos de dúvida. Então surge o pensamento silencioso, quase acusador. Talvez Deus não esteja agindo porque minha fé é fraca. Logo depois, vem a culpa. Se eu tivesse mais fé, isso já teria mudado. Essa dúvida não aparece em debates teológicos. Ela aparece no quarto à noite, quando a esperança parece cansada. Ela nasce da mistura entre expectativa religiosa e experiência humana. E mais uma vez, a Bíblia não trata essa dúvida como escândalo. Ela a trata como parte da fé real. O primeiro ponto fundamental é entender que a Bíblia nunca define fé como intensidade emocional constante. Fé, nas Escrituras, não é ausência de medo, nem certeza emocional inabalável. Fé é confiança que permanece mesmo quando a emoção oscila. Isso muda completamente o peso dessa dúvida. Muitos cristãos aprenderam, direta ou indiretamente, que fé é algo que precisa ser forte o tempo todo. Quando sentem cansaço, medo ou confusão, concluem que falharam espiritualmente. A Bíblia confronta essa ideia repetidamente. Os próprios discípulos de Jesus demonstram fé frágil inúmeras vezes. Eles duvidam, se assustam, fogem, questionam. Ainda assim, Jesus não os abandona. Ele os corrige, sim, mas nunca os descarta por terem fé pequena. Isso revela algo profundo. Fé pequena ainda é fé. Em um dos episódios mais reveladores, um pai pede ajuda a Jesus e confessa: "Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade." Essa frase desmonta a ideia de que fé precisa ser pura, estável e sem conflito. A Bíblia preserva essa oração exatamente porque ela representa a fé humana como ela realmente é, misturada com dúvida. Aqui está uma verdade libertadora. Deus não exige fé perfeita para agir. Ele responde à fé sincera. Outro ponto importante é que a Bíblia nunca apresenta a fé como uma força que controla Deus. Fé não é energia espiritual que obriga Deus a agir. Fé é relacionamento de confiança. Quando transformamos fé em mecanismo de resultado, criamos culpa onde deveria haver descanso. A dúvida, e se minha fé for fraca demais, nasce justamente dessa distorção. A pessoa passa a medir a ação de Deus pelo nível de confiança que sente. Se sente medo, conclui que Deus não agirá. Se sente insegurança, acha que perdeu o direito à resposta. A Bíblia rejeita essa lógica. Jesus afirma que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. Ele não está elogiando a fé pequena em si, mas ensinando que o poder não está no tamanho da fé, mas no Deus em quem se confia. Essa diferença é crucial. A fé não funciona porque é grande, ela funciona porque está direcionada corretamente. Uma fé pequena em um Deus grande é suficiente. Uma fé grande em algo errado não produz nada. Outro aspecto raramente ensinado é que a fé cresce no processo, não antes dele. Muitas pessoas acreditam que precisam alcançar um certo nível de fé para então ver Deus agir. A Bíblia mostra o contrário. Deus age e a fé amadurece como consequência. Abraão não começa com fé madura. Ele cresce ao longo do caminho, errando, questionando, esperando. Davi também passa por medo e insegurança. Elias, depois de grandes milagres, entra em depressão e pede para morrer. Ainda assim, Deus não os descarta. Esses relatos existem para destruir a ideia de que fé fraca desqualifica alguém. Eles mostram que a fraqueza da fé não impede a fidelidade de Deus. A culpa espiritual surge quando confundimos fé com merecimento. Pensamos que precisamos ter fé suficiente para merecer a ação divina. A Bíblia afirma o oposto. Deus age por graça, não por mérito, nem mesmo mérito espiritual. Outro ponto profundo
é que Deus não está esperando você sentir mais fé para agir. Ele conhece o coração humano melhor do que nós mesmos. Ele sabe quando a fé está cansada, quando a esperança está frágil, quando a confiança está machucada. E ele não se afasta por isso. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Deus se aproxima ainda mais quando a fé está fraca. Ele sustenta, fortalece, encoraja. A fé não precisa ser forte para atrair Deus. A fraqueza atrai cuidado. Essa dúvida também nasce de comparações com testemunhos de outros. Vemos pessoas relatando fé inabalável e respostas rápidas, e concluímos que estamos abaixo do padrão. A Bíblia nunca usa testemunhos para criar hierarquias espirituais. Cada pessoa vive processos diferentes. Outro aspecto importante é que fé não é ausência de perguntas. A Bíblia está cheia de pessoas que creram e, ao mesmo tempo, questionaram. Fé não elimina a dúvida, ela convive com ela. A fé madura não é aquela que nunca duvida, mas aquela que não abandona Deus apesar da dúvida. A dúvida, e se minha fé for fraca demais, revela algo sensível: o medo de não ser suficiente para Deus. A Bíblia responde com clareza: ninguém é suficiente por si mesmo. É exatamente por isso que a graça existe. Quando Paulo fala de fraqueza, ele afirma que o poder de Deus se aperfeiçoa nela. Isso não é linguagem poética apenas, é teologia profunda. Deus não espera força humana para agir. Ele manifesta sua força na limitação humana. Essa dúvida, quando enfrentada à luz da Bíblia, deixa de ser acusação e se torna convite. Convite a descansar, a confiar mesmo cansado, a permanecer mesmo inseguro. A fé não é uma prova que precisamos passar, é um caminho que caminhamos com Deus. No fundo, essa dúvida existe porque confundimos fé com controle. Queremos controlar o resultado por meio da fé. A Bíblia nos convida a algo mais difícil e mais libertador: confiar mesmo sem controle. Essa é a segunda dúvida que muitos cristãos carregam em silêncio, sentindo culpa por não se sentirem fortes o suficiente. E a Bíblia responde com uma verdade simples e profunda: Deus não age porque sua fé é forte, Ele age porque Ele é fiel. Dúvida 3. E se Deus estiver em silêncio porque está desapontado comigo? Essa dúvida costuma surgir depois de uma sequência de frustrações espirituais. A pessoa ora, espera, tenta corrigir atitudes, pede perdão, muda comportamentos, e mesmo assim o céu parece fechado. O silêncio se prolonga. Nenhuma resposta clara, nenhum sinal evidente, nenhuma sensação de direção. Então surge o pensamento que machuca mais do que o silêncio em si. Talvez Deus esteja em silêncio porque está desapontado comigo. Essa dúvida quase nunca é dita em voz alta. Ela vem carregada de vergonha espiritual. Afinal, se Deus está decepcionado, o problema deve ser sério. A pessoa começa a revisitar o passado, listar pecados, falhas, decisões erradas, promessas não cumpridas. O silêncio passa a ser interpretado como punição emocional. A Bíblia, porém, trata essa dúvida com muito mais delicadeza do que a nossa própria consciência costuma tratar. O primeiro ponto essencial é entender que o silêncio de Deus na Bíblia nunca é apresentado automaticamente como sinal de desapontamento. Essa associação é mais psicológica do que bíblica. Nós, humanos, usamos o silêncio como forma de reprovação. Deus não se relaciona assim. Na Escritura, o silêncio de Deus aparece em diferentes contextos e por motivos distintos. Às vezes é preparação, às vezes é maturação, às vezes é transição. E em muitos casos é simplesmente parte do processo de fé. O problema é que, quando estamos emocionalmente fragilizados, interpretamos o silêncio a partir da culpa. E culpa distorce a leitura espiritual da realidade. Os salmos estão cheios de clamores que parecem não receber resposta imediata. Davi pergunta: até quando te esconderás de mim? Essa pergunta não surge porque Davi acredita que Deus o abandonou por decepção, mas porque o silêncio é uma experiência humana dolorosa, mesmo para quem ama a Deus. Aqui está uma verdade libertadora. Sentir o silêncio de Deus não significa que você perdeu o favor de Deus. Outro ponto fundamental é que a Bíblia mostra claramente que Deus não se relaciona conosco a partir de humor variável.
Ele não se aproxima quando estamos bem e se afasta quando falhamos. Isso seria um relacionamento instável e inseguro. Exatamente o tipo de relação que Deus não propõe. Quando a Bíblia fala de correção divina, ela nunca a descreve como silêncio frio e distante. A correção vem com palavra, direção, confronto e, muitas vezes, dor consciente. O silêncio, por outro lado, frequentemente acompanha períodos de crescimento invisível. Essa dúvida também nasce da confusão entre consciência acusatória e convicção do espírito. A convicção do espírito é específica, clara e direcionada. Ela aponta algo concreto a ser tratado. A acusação, por sua vez, é vaga, pesada e paralisante. Ela não aponta solução, apenas oprime. Quando alguém sente que Deus está desapontado sem saber exatamente por quê, isso raramente vem de Deus. A Bíblia afirma que Deus não lança confusão sobre seus filhos. Ele corrige com clareza, não com silêncio ambíguo. Outro aspecto pouco ensinado é que Deus não se decepciona como nós. Decepção nasce de expectativas frustradas. Deus nunca é surpreendido por nossas falhas. Ele conhece nossas limitações desde o início. Isso não significa que o pecado é irrelevante, mas significa que Deus não constrói seu relacionamento conosco sobre expectativas irreais. A cruz é a maior prova disso. Deus sabia exatamente quem éramos quando decidiu nos amar. Ele não foi pego de surpresa pelo fracasso humano. Se Deus não se afastou na cruz, Ele não se afasta agora por causa de tropeços. Essa dúvida também cresce quando confundimos maturidade espiritual com ausência de erros. Muitas pessoas acreditam que quanto mais maduras, menos falhas terão. A Bíblia mostra algo diferente. Quanto mais maduras, mais conscientes das próprias limitações. O silêncio de Deus, em muitos casos, acompanha transições espirituais. Quando Deus está mudando uma estação, Ele nem sempre explica tudo de imediato. Ele ensina confiança, não dependência emocional de sinais constantes. Outro ponto importante. O silêncio não significa ausência de ação. A Bíblia mostra que Deus frequentemente age de forma invisível antes de agir de forma visível. José passou anos em silêncio antes de ver o cumprimento das promessas. Davi foi ungido rei e depois passou anos fugindo. O silêncio não anulou o chamado. Preparou o caráter. Essa dúvida também revela nosso medo de rejeição. Projetamos em Deus a forma como fomos tratados por pessoas. Se erramos, esperamos afastamento. A Bíblia confronta essa projeção. Deus não é emocionalmente instável. Ele é constante. Outro aspecto libertador é perceber que Deus não mede seu relacionamento conosco pela nossa performance recente. Ele nos vê dentro de uma história maior. Um momento de fraqueza não redefine quem somos diante dele. Quando o silêncio de Deus é interpretado como desapontamento, a oração se torna tensa. A pessoa ora com medo, não com confiança. Isso cria distância emocional. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração se fechou. A Bíblia nos convida a fazer o oposto, permanecer mesmo no silêncio, não fugir, não se esconder, não presumir rejeição, permanecer. Outro ponto profundo é que o silêncio pode ser uma forma de Deus nos ensinar a ouvi-lo de maneiras diferentes. Nem toda resposta vem em forma de palavra clara. Algumas vêm em transformação interna, outras em circunstâncias, outras em paz que excede entendimento. Essa dúvida persiste porque somos treinados a associar resposta rápida com aprovação e silêncio com reprovação. A Bíblia desconstrói essa lógica. Muitas das maiores obras de Deus começaram em silêncio. No fundo, a pergunta, e se Deus estiver em silêncio porque está desapontado comigo, revela um coração sensível, não um coração rebelde. E a Bíblia responde com uma verdade firme e consoladora. Deus não se afasta dos seus filhos no silêncio. Ele os sustenta. O silêncio não é rejeição. Muitas vezes, é convite à confiança mais profunda. Dúvida. 4. E se Deus não me perdoou de verdade? Essa dúvida costuma surgir depois de quedas repetidas. A pessoa se arrepende, pede perdão, decide mudar, ora com sinceridade, mas algum tempo depois, cai novamente no mesmo erro. Então nasce um pensamento doloroso e silencioso. Talvez Deus não tenha me perdoado de verdade. Logo depois vem a vergonha. Afinal, como alguém que ama a Deus pode duvidar do perdão dele?
Essa dúvida não nasce da rebeldia, ela nasce do cansaço espiritual. Ela aparece quando a consciência está sobrecarregada e o coração já não consegue distinguir entre arrependimento e autoacusação. A Bíblia trata esse conflito com extrema seriedade, porque ele toca no centro da fé cristã, o perdão como fundamento do relacionamento com Deus. O primeiro ponto essencial é entender que a Bíblia nunca apresenta o perdão de Deus como algo frágil, instável ou provisório. O perdão bíblico não depende do humor de Deus, nem da performance futura do ser humano. Ele é fruto do caráter de Deus, não do nosso comportamento. Quando alguém sente que talvez não tenha sido perdoado de verdade, geralmente não está questionando Deus. Está questionando a própria dignidade de ser perdoado. Essa é uma diferença fundamental. A Bíblia afirma que, quando Deus perdoa, Ele perdoa completamente. Não parcialmente, não provisoriamente, não condicionalmente. O problema é que o coração humano demora mais para aceitar o perdão do que Deus para concedê-lo. Outro ponto pouco ensinado é que arrependimento bíblico não é ausência total de recaídas. Arrependimento é mudança de direção, não perfeição imediata. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas perdoadas que ainda lutaram com fraquezas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Não foi um erro pequeno. Ainda assim, Jesus o restaurou. E não apenas o restaurou, confiou a ele responsabilidade novamente. Isso destrói a ideia de que perdão verdadeiro elimina toda consequência emocional imediata. Aqui está uma verdade libertadora. Sentir culpa após o perdão não significa que Deus não perdoou. Significa que a alma ainda está aprendendo a descansar. Outro aspecto fundamental é diferenciar convicção do espírito de acusação constante. A convicção do espírito é clara, específica e aponta para a restauração. A acusação é vaga, repetitiva e paralisante. Ela não leva à mudança, leva ao desespero. Quando alguém continua se perguntando se Deus realmente perdoou, mesmo após arrependimento sincero, isso raramente vem de Deus. A Bíblia afirma que Deus não joga o passado no rosto de quem Ele perdoou. Ele lança fora, apaga, separa. O problema é que nós não fazemos isso conosco mesmos. Essa dúvida também cresce quando alguém confunde perdão com confiança restaurada automaticamente. A Bíblia não diz que todas as consequências desaparecem instantaneamente. Algumas cicatrizes permanecem, mas cicatriz não é condenação, é sinal de cura. Outro ponto profundo é que o perdão de Deus não é revogado quando alguém luta novamente. Se fosse assim, ninguém permaneceria de pé. A Bíblia não apresenta Deus como alguém que perdoa uma vez e depois fecha a porta. Ela apresenta um Deus paciente, longânimo e fiel. Isso não significa que o pecado seja irrelevante. Significa que o perdão é maior do que o pecado. Essa dúvida também nasce da comparação com outros. Vemos pessoas que parecem vencer pecados rapidamente e pensamos que somos casos perdidos. A Bíblia nunca usa a velocidade de transformação como medida de perdão. Cada pessoa vive processos diferentes. Outro aspecto libertador é entender que o perdão não depende da intensidade da emoção do arrependimento. Algumas pessoas choram muito, outras não. Deus não mede arrependimento por volume emocional, mas por sinceridade de direção. Essa dúvida se fortalece quando alguém confunde santidade com impecabilidade. A Bíblia ensina que a santidade é um caminho, não um estado final imediato. Quem caminha em santidade ainda tropeça, e ainda assim permanece perdoado. Outro ponto pouco falado é que duvidar do perdão de Deus é muitas vezes uma forma disfarçada de orgulho. Preferimos confiar na nossa culpa do que na graça de Deus. Parece contraditório, mas é real. Achamos que nossa falha é maior do que a misericórdia dele. A Bíblia confronta isso diretamente. Ela afirma que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Isso não é incentivo ao erro, é convite ao descanso. Essa dúvida também revela o medo de ser rejeitado definitivamente. Projetamos em Deus experiências humanas de rejeição. Se erramos muito, esperamos abandono. A Bíblia insiste que Deus não nos trata segundo nossas iniquidades. Outro aspecto importante é que o perdão de Deus não precisa ser sentido para ser real.
Muitas pessoas esperam uma sensação imediata de alívio para acreditar que foram perdoadas. A Bíblia não condiciona o perdão à emoção. Ele é um ato objetivo de Deus. Com o tempo, a alma alcança aquilo que o espírito já recebeu. No fundo, a pergunta, e se Deus não me perdoou de verdade, revela um coração que deseja ser restaurado, não um coração endurecido. E a Bíblia responde com clareza: Deus não brinca de perdoar. Quando Ele perdoa por completo. A caminhada cristã não é sobre nunca cair, mas sobre nunca deixar de voltar. E quem volta encontra um Deus que não guarda recibos do passado. Dúvida 5. E se eu não for realmente salvo? Essa é uma das dúvidas mais silenciosas e angustiantes da vida cristã. Ela não costuma aparecer em debates públicos nem em conversas abertas na igreja. Ela aparece no íntimo, geralmente depois de um erro, de um período de frieza espiritual ou de uma comparação dolorosa com a fé de outras pessoas. A pergunta surge quase como um sussurro acusador. E se eu não for realmente salvo? Logo depois vem o medo. Medo de estar enganando a si mesmo. Medo de não pertencer de verdade. Medo de estar confiando em algo que pode não ser real. Essa dúvida não nasce da indiferença. Pelo contrário, ela nasce justamente em quem se importa com Deus. Quem não se importa, não teme estar fora. Quem não ama, não se pergunta se pertence. Isso já revela algo importante. Essa dúvida não é sinal de ausência de fé, mas de sensibilidade espiritual. O primeiro ponto essencial é entender que a Bíblia reconhece essa angústia. Ela não ignora a pergunta da segurança da salvação. Pelo contrário, ela a enfrenta com cuidado, sem oferecer respostas mágicas, mas oferecendo fundamentos sólidos. A insegurança espiritual costuma surgir quando confundimos salvação com sensação espiritual constante. Muitas pessoas acreditam que estar salvo significa sentir paz, alegria e certeza o tempo todo. Quando essas emoções desaparecem, e elas desaparecem para todos, a pessoa conclui que algo está errado com sua fé. A Bíblia nunca promete estabilidade emocional contínua como prova de salvação. Ela promete fidelidade divina, mesmo quando as emoções oscilam. Outro fator que alimenta essa dúvida é a comparação. Olhamos para outros cristãos que parecem mais firmes, mais disciplinados, mais confiantes, e concluímos que eles são verdadeiros, e nós somos uma versão inferior. A Bíblia não usa comparação como critério de pertencimento. Ela chama cada pessoa individualmente. Aqui está uma verdade libertadora. A salvação não é medida pela intensidade da sua experiência, mas pela fidelidade da promessa de Deus. A Bíblia ensina que a salvação é um dom recebido pela fé, não um estado emocional que precisa ser constantemente comprovado. Isso não elimina a responsabilidade da vida cristã, mas coloca o fundamento no lugar certo. O fundamento não é o que sentimos, é o que Deus fez. Essa dúvida também surge quando alguém confunde luta espiritual com falta de salvação. Muitas pessoas pensam que, se ainda lutam contra o pecado, então não foram realmente transformadas. A Bíblia apresenta outra realidade. A luta não é sinal de ausência de fé, mas de presença de um novo conflito interior. Antes, o pecado não incomodava. Agora, incomoda. Antes, não havia batalha. Agora, há. Isso não é prova de perdição, é prova de mudança. O conflito interno é sinal de vida espiritual, não de morte. Outro ponto importante é que a Bíblia nunca apresenta a salvação como um evento isolado sem continuidade. Ela fala de um processo que começa, se desenvolve e se consumará. Há o já e o ainda não. Estamos salvos, estamos sendo transformados e seremos plenamente restaurados. Confundir essas etapas gera ansiedade. A dúvida, e se eu não for realmente salvo, também nasce quando alguém olha para o passado e vê falhas graves. A consciência acusa. Uma pessoa salva não faria isso. A Bíblia responde com histórias de pessoas que erraram gravemente e ainda assim foram restauradas. O critério não é ausência de falhas, mas direção do coração. Outro aspecto pouco falado é que a Bíblia nunca ensina que a salvação elimina imediatamente todos os hábitos antigos. Ela ensina que a transformação é progressiva.
Exigir perfeição instantânea é exigir algo que a própria Bíblia não promete. Essa dúvida também cresce quando alguém se apoia mais em experiências do que em promessas. Experiências são importantes, mas elas não são o fundamento da fé. Elas variam. As promessas não. A Bíblia oferece sinais de segurança espiritual, mas eles não são espetaculares. Eles são simples e profundos. Desejo por Deus, arrependimento quando se erra, fome pela verdade, desconforto com o pecado, perseverança apesar da queda. Esses sinais muitas vezes passam despercebidos porque não parecem grandiosos. Outro ponto libertador é entender que quem teme não estar salvo demonstra exatamente o tipo de coração que a graça alcança. A indiferença é mais perigosa do que a insegurança. O medo revela zelo, não abandono. Essa dúvida também se fortalece quando alguém tenta basear sua salvação em desempenho recente. Se a semana foi boa, sente-se salvo. Se foi ruim, sente-se perdido. A Bíblia rompe com essa montanha-russa espiritual. A salvação não depende do humor da semana. Outro aspecto profundo é que a Bíblia fala de testemunho interno do Espírito, mas não como uma emoção constante. É uma convicção profunda que pode coexistir com dúvidas temporárias. Fé e dúvida não são opostas absolutas. Elas podem coexistir. Essa dúvida persiste porque queremos garantias absolutas, baseadas em nós mesmos. A Bíblia oferece algo mais seguro, garantias baseadas em Deus. Ele é fiel. Ele cumpre o que promete. Ele não abandona a obra que começou. No fundo, a pergunta, e se eu não for realmente salvo, revela um coração que quer pertencer, quer estar seguro, quer permanecer em Deus. E a Bíblia responde apontando para fora de nós, não para dentro. Olhe para a fidelidade de Deus, não para a instabilidade do seu coração. A segurança da salvação não nasce da ausência de dúvida, mas da confiança em quem prometeu. E Deus não mente. Dúvida 6. E se eu não amar a Deus do jeito certo? Essa dúvida aparece de forma sutil, quase invisível. Ela não surge como uma acusação direta, mas como uma comparação silenciosa. A pessoa observa outros cristãos demonstrando emoção intensa no louvor, entrega visível na oração, palavras apaixonadas sobre Deus, e então olha para si mesma e pensa: talvez eu não ame a Deus do jeito certo. Logo depois vem a culpa. Se eu amasse de verdade, sentiria mais. Essa dúvida não nasce da falta de amor, mas da ideia equivocada de que amor espiritual precisa ter uma forma específica. E a Bíblia confronta diretamente essa expectativa. O primeiro ponto essencial é entender que a Bíblia nunca define amor a Deus como um padrão emocional único. O amor bíblico não é medido pela intensidade da emoção, mas pela direção do coração. Isso desmonta a lógica da comparação espiritual. Jesus não pergunta a Pedro se ele sente amor suficiente. Ele pergunta se Pedro o ama. E esse amor é demonstrado no compromisso, na obediência, na permanência. Emoção acompanha, mas não define. Outro ponto importante é que o amor a Deus amadurece. No início da caminhada, ele pode ser mais emocional. Com o tempo, ele se torna mais profundo, mais silencioso, mais fiel. A ausência de euforia não é ausência de amor. Muitas vezes é sinal de maturidade. Essa dúvida cresce quando confundimos amor com entusiasmo constante. A Bíblia nunca prometeu entusiasmo permanente. Ela prometeu fidelidade. O amor verdadeiro permanece mesmo quando o sentimento oscila. Outro aspecto pouco falado é que a Bíblia mostra diferentes formas legítimas de amar a Deus. Há quem ame com intensidade emocional. Há quem ame com constância silenciosa. Há quem ame servindo. Há quem ame perseverando na dor. Nenhuma dessas formas é inferior. A culpa aparece quando tentamos padronizar o amor espiritual. Quando alguém não se encaixa no modelo dominante, conclui que está errado. A Bíblia rejeita esse tipo de padronização. Outro ponto profundo é que amar a Deus não significa amar tudo o que acontece. Muitos cristãos se culpam por não sentirem alegria em momentos difíceis. Eles confundem amor a Deus com a aprovação de circunstâncias. A Bíblia não exige isso. Jesus amava o Pai e ainda assim sofreu, chorou e sentiu angústia. Essa dúvida também nasce quando alguém passa por períodos de secura espiritual.
A leitura da Bíblia parece pesada, a oração parece mecânica, o louvor parece distante. A pessoa conclui: meu amor esfriou. A Bíblia oferece outra leitura. Nem toda estação é emocionalmente fértil. Amar a Deus em tempos secos é uma forma profunda de amor. Permanecer sem sentir recompensa emocional é fidelidade pura. Outro ponto libertador é perceber que o amor a Deus não nasce do esforço humano, mas da iniciativa divina. A Bíblia afirma que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso significa que o amor a Deus não começa em nós. Ele é resposta, não origem. Essa dúvida também revela nosso medo de não sermos bons o suficiente espiritualmente. Queremos amar corretamente, intensamente, perfeitamente. A Bíblia nos lembra que o amor não é perfeição. É relacionamento em construção. Outro aspecto importante é que o amor a Deus não é medido em momentos isolados, mas em trajetória. Um dia de frieza não define uma vida inteira de entrega. Uma fase de cansaço não apaga anos de fidelidade. Essa dúvida se fortalece quando alguém confunde amor com ausência de questionamentos. Muitos pensam que amar a Deus significa nunca questionar, nunca sentir conflito. A Bíblia mostra pessoas que amaram profundamente a Deus e ainda assim questionaram, lamentaram e se sentiram confusas. O amor bíblico não elimina a complexidade emocional. Ele caminha dentro dela. Outro ponto profundo é que Deus não avalia o amor como nós avaliamos. Ele vê o coração, não a performance visível. Ele conhece intenções, não apenas manifestações externas. Isso deveria aliviar, não pressionar. Essa dúvida também nasce da ideia de que existe uma forma espiritualmente correta de sentir. A Bíblia não trabalha com padronização emocional. Ela trabalha com verdade, compromisso e relacionamento. No fundo, a pergunta, e se eu não amar a Deus do jeito certo? Revela um coração que se importa. Quem não ama não se preocupa com isso. Quem ama quer agradar, quer permanecer, quer estar certo. A Bíblia acolhe esse coração, não o condena. A resposta bíblica é clara e libertadora. Não existe um único jeito emocional de amar a Deus. Existe um caminho relacional, marcado por permanência, fidelidade e resposta à graça. Emoções vêm e vão. O amor permanece. Amar a Deus não é sentir sempre. É escolher permanecer mesmo quando não se sente. E isso, na Bíblia, é amor maduro. Dúvida 7. E se Deus desistir de mim no meio do caminho? Essa dúvida costuma aparecer quando a caminhada cristã deixa de ser empolgante e passa a ser pesada. No início, tudo parecia mais claro. Fé viva, vontade de mudar, esperança renovada. Com o tempo surgem quedas, repetições de erros, cansaço espiritual, lutas internas que não desaparecem. Então, em silêncio, nasce o pensamento que ninguém quer admitir. E se Deus desistir de mim? Não porque Deus seja mau, mas porque eu pareço incapaz de manter constância. Essa dúvida não é teológica no primeiro momento. Ela é emocional. Ela nasce do medo de abandono. Muitas pessoas não verbalizam isso porque soa como falta de fé. Mas, na verdade, é medo de rejeição projetado na relação com Deus. A Bíblia leva essa dúvida a sério. O primeiro ponto essencial é entender que Deus não se relaciona conosco como pessoas inconstantes se relacionam. Nós desistimos quando nos cansamos, quando somos frustrados, quando não vemos progresso rápido. Deus não funciona a partir dessa lógica. A Bíblia afirma que Ele é fiel, constante e paciente. Quando alguém teme que Deus possa desistir, geralmente está projetando em Deus experiências humanas de abandono. Talvez já tenha sido deixado para trás, rejeitado quando falhou ou trocado quando não correspondeu às expectativas. Essas experiências moldam a forma como imaginamos o amor divino. A Bíblia confronta diretamente essa projeção. Desde o início das Escrituras, Deus se apresenta como aquele que permanece mesmo quando o ser humano falha. Adão falha, e Deus o busca. Israel falha repetidamente, e Deus continua chamando. Davi cai gravemente, e Deus o restaura. Pedro nega Jesus, e Jesus o chama de volta. Essas histórias não estão na Bíblia por acaso. Elas existem para desmontar a ideia de que Deus abandona quem tropeça.
Outro ponto fundamental é entender que Deus nunca se surpreende com nossas fraquezas. Ele não inicia uma obra esperando perfeição. Ele inicia conhecendo exatamente nossas limitações. Quando Paulo afirma que Deus começou uma boa obra e a completará, ele não condiciona isso ao desempenho humano, mas à fidelidade divina. A dúvida, e se Deus desistir de mim, nasce quando confundimos correção com rejeição. Deus corrige porque se importa. Se ele tivesse desistido, não corrigiria. A disciplina bíblica não é afastamento, é envolvimento ativo. Outro aspecto pouco ensinado é que Deus não mede a caminhada espiritual por velocidade, mas por direção. Muitas pessoas se frustram porque não avançam tão rápido quanto gostariam. Elas confundem lentidão com fracasso. A Bíblia nunca exige velocidade espiritual. Ela exige permanência. Essa dúvida também surge quando alguém cai repetidamente no mesmo erro. A pessoa começa a pensar: até quando Deus vai ter paciência comigo? A Bíblia responde com clareza: a paciência de Deus não é limitada como a nossa. Isso não significa que o pecado seja irrelevante, mas significa que a misericórdia é maior do que a repetição da queda. Outro ponto profundo é que Deus não nos ama pelo potencial que demonstramos, mas pelo compromisso que ele assumiu. O amor de Deus não é contrato de desempenho, é aliança. E alianças não são rompidas por tropeços, elas são sustentadas por fidelidade. Essa dúvida também se fortalece quando alguém vive períodos de estagnação espiritual. A pessoa ora menos, lê menos, sente menos. Conclui que Deus deve estar se afastando. A Bíblia oferece outra leitura. Nem toda estação é de crescimento visível. Algumas são de enraizamento silencioso. Outro aspecto libertador é entender que quem teme que Deus desista ainda está se importando com Deus. A indiferença é mais perigosa do que o medo. O medo revela vínculo. Quem perdeu completamente o vínculo não teme perder. A Bíblia mostra que Deus não abandona seus filhos no meio do processo. Jesus afirma que ninguém pode arrancar alguém de suas mãos. Isso não é linguagem poética, é promessa de segurança. Essa dúvida também nasce da comparação com expectativas idealizadas da vida cristã. Muitas pessoas pensam que a fé deveria se tornar mais fácil com o tempo. Quando percebem que ainda lutam, concluem que algo está errado. A Bíblia nunca prometeu facilidade crescente, prometeu presença constante. Outro ponto profundo é que Deus não trabalha com desistência porque ele não trabalha com improviso. Ele vê o fim desde o começo. Ele sabe onde a história vai chegar. Isso significa que Deus não abandona projetos que ele mesmo iniciou. Essa dúvida revela nosso medo de sermos casos perdidos. A Bíblia confronta essa ideia de forma direta. Deus se especializa em restaurar aquilo que parece perdido. Ele não descarta, ele redime. Outro aspecto importante é que Deus não mede fidelidade por ausência de queda, mas por retorno constante. O justo cai e se levanta. O ímpio cai e permanece. Essa distinção muda tudo. No fundo, a pergunta, e se Deus desistir de mim no meio do caminho, revela um coração cansado, não um coração rebelde. E a Bíblia responde com uma promessa firme. Deus não abandona seus filhos no processo. Ele permanece, sustenta, corrige e conclui. A fé cristã não é sobre nunca cair. É sobre nunca caminhar sozinho, e quem começou a obra é fiel para terminá-la. Dúvida 8. E se eu estiver enganando a mim mesmo na fé? Essa dúvida é uma das mais perturbadoras porque não aponta para fora, mas para dentro. Ela não questiona Deus diretamente, questiona a própria sinceridade. A pessoa ora, participa, serve, lê a Bíblia, mas, em algum momento de silêncio, surge o pensamento incômodo. E se eu estiver apenas me enganando? Não é dúvida sobre doutrina. É dúvida sobre autenticidade. E isso machuca profundamente. Essa dúvida costuma aparecer quando alguém conhece bem a linguagem da fé, mas percebe que o coração nem sempre acompanha o discurso. A pessoa fala de confiança, mas sente medo. Fala de entrega, mas sente apego. Fala de esperança, mas vive ansiedade. Então surge a pergunta que ninguém gosta de formular. Será que minha fé é real ou apenas hábito? A Bíblia não ignora essa pergunta. Pelo contrário, ela a trata com seriedade, mas também com misericórdia.
O primeiro ponto essencial é entender que a Bíblia reconhece a possibilidade de auto-engano, mas nunca usa essa ideia para gerar paranoia espiritual. Quando a Escritura fala sobre examinar a fé, ela não convida a suspeita constante, mas a honestidade tranquila. Auto-engano bíblico não é ter dúvidas, é viver em negação consciente. É resistir à verdade quando ela se torna clara. A maioria das pessoas que teme estar se enganando não está, porque o auto-engano verdadeiro raramente se questiona. Aqui está uma verdade libertadora. Quem se pergunta se está enganando a si mesmo já demonstra um nível de honestidade que o auto-engano não possui. Essa dúvida também surge quando alguém confunde fé com perfeição interna. A pessoa espera a coerência absoluta entre crença e sentimento. Quando percebe contradições internas, conclui que a fé é falsa. A Bíblia apresenta outra realidade. A fé verdadeira convive com conflitos internos. O apóstolo Paulo descreve essa luta com clareza. Querer o bem e, ainda assim, lutar contra inclinações contrárias. Ele não descreve isso como prova de falsidade espiritual, mas como evidência de um novo conflito interior que antes não existia. Outro ponto importante é que fé bíblica não é ausência de hipocrisia momentânea, mas disposição contínua de confrontá-la. Todos nós temos áreas de incoerência. A diferença não está em não tê-las, mas em não justificá-las. Essa dúvida cresce quando alguém se compara com versões idealizadas da fé. Vê testemunhos de transformação radical, discursos seguros, certezas absolutas, e conclui que sua caminhada, cheia de perguntas, é inferior. A Bíblia não apresenta a fé como certeza absoluta contínua. Ela a apresenta como confiança progressiva. Outro aspecto pouco falado é que a fé verdadeira não elimina o medo. Ela redefine a direção do medo. Antes o medo governava. Agora ele é enfrentado. Isso não é engano, é processo. A dúvida, e se eu estiver enganando a mim mesmo, também nasce quando alguém passa por períodos de frieza espiritual. A oração perde espontaneidade, a leitura parece pesada. A presença de Deus não é sentida. A pessoa conclui que tudo era ilusão. A Bíblia oferece outra leitura. Nem toda estação é sensível. Algumas são silenciosas. A fé não se sustenta apenas em sensações. Se fosse assim, ela seria instável demais para sobreviver à vida real. A Bíblia constrói a fé sobre promessas, não sobre estados emocionais. Outro ponto libertador é perceber que a fé verdadeira não é definida pela ausência de dúvida, mas pela direção do coração. Onde você corre quando erra? Para Deus ou para longe dele? Essa pergunta revela mais sobre a fé do que qualquer sentimento momentâneo. Essa dúvida também se fortalece quando alguém aprende a linguagem religiosa cedo, mas sente que isso se tornou automático. A Bíblia não condena a familiaridade com a fé. Ela alerta apenas contra a indiferença. Familiaridade não é problema. Coração fechado é. Outro aspecto profundo é que a Bíblia nunca exige certeza absoluta sobre si mesmo. Ela convida a confiança em Deus. O foco não está em sou genuíno o suficiente, mas em Deus é fiel. Quando o foco se desloca, a angústia diminui. Essa dúvida também revela o medo de ser exposto espiritualmente. Medo de que, no fim, tudo desmorone. A Bíblia responde apontando para a graça. A fé não é validada por inspeção interna constante, mas por permanência relacional. Outro ponto importante é que Deus não exige que você se sinta genuíno o tempo todo. Ele conhece o coração melhor do que você. Ele não é enganado por palavras bonitas, mas também não se afasta por confusão emocional. A Bíblia mostra que até grandes homens e mulheres de fé tiveram momentos de crise interna. Isso não os desqualificou. Isso os amadureceu. Essa dúvida persiste porque confundimos fé com certeza intelectual completa. A Bíblia apresenta a fé como confiança em meio à incerteza. Se tudo fosse claro, não seria fé. No fundo, a pergunta, e se eu estiver enganando a mim mesmo na fé, revela um desejo profundo de verdade. E a Bíblia honra esse desejo. Deus não rejeita quem busca honestidade. Ele rejeita apenas quem prefere a aparência à verdade. A fé genuína não é aquela que nunca se questiona, mas aquela que continua voltando a Deus mesmo quando se questiona. E isso não é engano.
Isso é relacionamento real. Dúvida 9. E se Deus não quiser me dar o que eu tanto peço? Essa dúvida nasce quando a oração deixa de ser um pedido simples e passa a ser um clamor prolongado. Não é uma oração casual. É algo carregado de necessidade, dor, esperança e insistência. A pessoa ora por cura, restauração, direção, reconciliação, livramento. Ora por meses, às vezes por anos. E nada muda. Então surge a pergunta que ninguém quer admitir. E se Deus simplesmente não quiser me dar isso? Essa pergunta machuca porque confronta diretamente nossa expectativa mais íntima, a de que Deus responderá exatamente aquilo que pedimos, se insistirmos o suficiente. Quando isso não acontece, o coração tenta encontrar uma explicação, e muitas vezes a explicação escolhida é dolorosa. Talvez Deus não queira me atender. Essa dúvida não nasce da falta de fé. Ela nasce do desgaste da espera. A Bíblia não trata essa pergunta como irreverente. Pelo contrário, ela a apresenta em várias histórias. Homens e mulheres fiéis pediram coisas legítimas que não foram concedidas da forma esperada. E isso não os transformou em incrédulos. O primeiro ponto essencial é entender que a Bíblia nunca promete que Deus concederá tudo o que pedimos. Ela promete que Deus ouve, se importa e responde. Mas responder não é sinônimo de conceder exatamente o pedido. Essa distinção é difícil, mas libertadora. Jesus, no Getsêmani, pede para que o cálice passe. É um pedido legítimo, sincero, feito com lágrimas. Ainda assim, o cálice não passa. Isso revela algo profundo. Nem toda oração legítima é atendida da forma pedida, nem mesmo quando feita pelo próprio Filho. Essa realidade desmonta a ideia de que não receber o que pedimos significa rejeição. Se Jesus experimentou um não específico dentro do plano maior, isso significa que o não é ausência de amor. Outro ponto importante é que Deus não nega pedidos por capricho. A Bíblia mostra que, quando Deus não concede algo, Ele o faz dentro de uma visão que ultrapassa o momento presente. O problema é que nós enxergamos apenas o agora. Deus enxerga a história inteira. Essa dúvida cresce quando alguém confunde insistência com controle. Insistir é bíblico, controlar não é. A insistência revela desejo. O controle revela desconfiança. A Bíblia nos convida a insistir, mas também a confiar quando a resposta não vem como esperávamos. Outro aspecto pouco falado é que Deus nunca nega algo bom para punir. Se algo é negado, não é como castigo por pedir demais. É como proteção, preparo ou redirecionamento. Nem sempre conseguimos ver isso no momento. Essa dúvida também nasce do medo de que Deus esteja sendo indiferente. O silêncio prolongado gera a sensação de abandono. A Bíblia confronta isso afirmando que Deus está perto dos que clamam. Perto não significa que Ele fará tudo o que pedimos, mas significa que Ele caminha conosco no processo. Outro ponto profundo é que a Bíblia distingue entre desejo legítimo e necessidade final. Nem tudo o que desejamos, por mais sincero que seja, é aquilo de que realmente precisamos para crescer, permanecer ou cumprir propósito. Deus responde necessidades eternas, não apenas desejos imediatos. Essa dúvida também se fortalece quando alguém compara sua oração com a resposta de outros. Vê testemunhos de pedidos atendidos e conclui que foi preterido. A Bíblia nunca usa comparação como critério de resposta divina. Cada história é única. Outro aspecto libertador é entender que um não específico não significa um não absoluto. Muitas vezes, Deus está dizendo não agora, não desse jeito, ou não por esse caminho. O problema é que a dor da espera transforma nuances em absolutos. A Bíblia mostra pessoas que receberam algo muito diferente do que pediram, e no fim, perceberam que aquilo foi melhor do que o pedido original. Isso não minimiza a dor do não, mas revela que a história não termina nele. Essa dúvida também revela nosso medo de confiar. Queremos garantias. Queremos previsibilidade. A Bíblia oferece algo mais difícil e mais profundo. Confiança mesmo sem garantia. Outro ponto importante é que Deus nunca pede que deixemos de pedir. Jesus incentiva a persistência. O problema não está em pedir, está em transformar o pedido em condição para continuar confiando.
A fé madura pede, espera e permanece, mesmo quando a resposta não vem como esperada. Essa dúvida persiste porque associamos amor à concessão imediata. Mas amor verdadeiro também sabe dizer não quando necessário. Pais que amam não concedem tudo. Deus, como Pai, age da mesma forma. No fundo, a pergunta "e se Deus não quiser me dar o que eu tanto peço?" revela o medo de que Deus não esteja do nosso lado. A Bíblia responde com uma promessa firme. Deus pode negar pedidos específicos sem negar o relacionamento. Ele não retira seu amor quando diz não. Ele não se afasta quando nos frustra. Ele permanece, sustenta e conduz, mesmo quando o caminho não é o que pedimos. A fé cristã não é confiar que Deus fará tudo o que queremos. É confiar que Deus fará o que é certo, mesmo quando isso dói. E essa confiança não nasce da resposta perfeita, mas da certeza de que Deus é bom. Dúvida. 10. E se Deus estiver abençoando os outros e me ignorando? Essa dúvida nasce de forma silenciosa e quase inevitável quando a caminhada cristã se cruza com a observação constante da vida alheia. A pessoa olha ao redor e vê respostas acontecendo para outros, portas se abrindo, curas sendo relatadas, prosperidade surgindo, relacionamentos restaurados, testemunhos sendo compartilhados. Enquanto isso, sua própria vida parece parada, travada, sem avanços visíveis. Então surge o pensamento doloroso. E se Deus estiver abençoando os outros e me ignorando? Essa dúvida machuca, porque toca em um medo profundo. O medo de ser esquecido por Deus. Não é inveja simples. É sensação de invisibilidade espiritual. A pessoa não deseja tirar a bênção do outro. Ela só quer entender por que a sua não chega. A Bíblia reconhece esse sentimento. Ela não o trata como pecado imediato, mas como conflito humano real. O primeiro ponto essencial é entender que a Bíblia nunca promete distribuição simultânea de bênçãos. Deus não trabalha com cronogramas comparativos. Cada pessoa vive processos diferentes, tempos diferentes e histórias diferentes. Comparar tempos é uma das formas mais rápidas de adoecer espiritualmente. O livro dos Salmos registra exatamente esse conflito. O salmista observa a prosperidade de outros e sente o coração quase tropeçar. Ele não esconde o incômodo, ele confessa. E essa confissão se torna escritura. Isso revela algo importante. Deus não se ofende com a honestidade do coração ferido. Outro ponto fundamental é que a Bíblia nunca define bênção apenas como aquilo que é visível. Muitas vezes, aquilo que parece avanço externo esconde batalhas internas profundas. Aquilo que parece resposta imediata pode carregar custos invisíveis. Deus não revela tudo o que está por trás das histórias que vemos. Essa dúvida cresce quando alguém mede o cuidado de Deus apenas por resultados externos. A Bíblia oferece uma leitura mais profunda. Deus cuida também quando não há sinais visíveis de progresso. O cuidado de Deus nem sempre é espetacular, muitas vezes é silencioso. Outro aspecto pouco falado é que Deus não ignora ninguém que caminha com Ele. A sensação de ser ignorado nasce da comparação, não da realidade espiritual. Deus não tem favoritos no sentido humano. Ele tem propósitos distintos. Essa dúvida também nasce da impaciência natural do coração humano. Queremos que nossa história avance no mesmo ritmo da história dos outros. A Bíblia não trabalha com uniformidade de ritmo. Abraão esperou décadas. José esperou anos no anonimato. Davi esperou mesmo depois de ser ungido. Essas histórias existem para nos ensinar que esperar não é ser ignorado. Esperar é fazer parte do processo. Outro ponto profundo é que Deus frequentemente trabalha em áreas invisíveis antes de permitir avanços visíveis. Enquanto você olha para fora e não vê mudança, Deus pode estar fortalecendo o caráter, curando feridas internas, ajustando motivações e preparando estruturas que sustentarão aquilo que virá. A dúvida: e se Deus estiver me ignorando? Muitas vezes ignora um fato importante. Deus pode estar dizendo não ainda e não para sempre. O problema é que o coração cansado transforma ainda em abandono. Outro aspecto libertador é entender que a bênção de Deus não é competição. O fato de alguém ser abençoado não diminui o cuidado de Deus por você. Deus não distribui graça como recurso escasso,
Ele não precisa retirar de um para dar a outro. Essa dúvida também se intensifica quando alguém se sente fiel e não vê retorno. Surge o pensamento: tenho sido correto, tenho orado, tenho perseverado. Por que nada muda? A Bíblia confronta essa lógica meritória. Fidelidade não é moeda de troca. É relacionamento. Outro ponto importante é que Deus não mede a importância de alguém pela visibilidade do que ele faz na vida dessa pessoa. Muitas das maiores obras de Deus aconteceram em anonimato, sem aplauso, sem testemunho público. Isso não as tornou menos valiosas. Essa dúvida também revela nosso desejo de reconhecimento. Queremos sinais de que Deus nos vê. A Bíblia afirma que Deus vê até o que é feito em secreto. O problema é que o coração humano deseja confirmação pública. Outro aspecto profundo é que Deus pode estar poupando alguém de algo que parece bênção. Nem toda porta aberta é favor. Nem todo crescimento rápido é saudável. A Bíblia alerta repetidamente sobre bênçãos que se tornam armadilhas quando não há preparo. Essa dúvida persiste porque vivemos em uma cultura de comparação constante. A Bíblia nos chama a viver em confiança individual. O que Deus está fazendo na vida do outro não define o que ele está fazendo na sua. Outro ponto libertador é perceber que Deus não está atrasado na sua história. Ele não esqueceu. Ele não se distraiu. Ele não perdeu o controle. O tempo de Deus não é punição, é sabedoria. No fundo, a pergunta, e se Deus estiver abençoando os outros e me ignorando? Revela um coração cansado de esperar e com medo de ser esquecido. A Bíblia responde com uma promessa silenciosa, mas firme. Deus nunca ignora quem permanece. Mesmo quando não há sinais visíveis, Ele está presente. Mesmo quando parece lento, Ele está trabalhando. Mesmo quando outros avançam primeiro, Ele continua cuidando da sua história com precisão. A fé madura aprende algo difícil. O cuidado de Deus não é comprovado pela comparação, mas pela confiança. E quem aprende isso descansa, mesmo enquanto espera. Dúvida 11. E se eu não for tão importante para Deus quanto outros? Essa dúvida não costuma ser dita em voz alta porque soa quase ofensiva, como se colocasse Deus em uma posição injusta. Ainda assim, ela surge com frequência no coração humano, especialmente em momentos de cansaço, invisibilidade e comparação. A pessoa olha para líderes, pregadores, pessoas com dons visíveis, histórias impactantes, e então olha para si mesma e pensa, em silêncio: e se eu não for tão importante para Deus quanto eles? Essa pergunta não nasce do desejo de status. Ela nasce do medo de insignificância. É o medo de ser apenas mais um, facilmente substituível, pouco relevante no grande plano de Deus. E logo após a pergunta, vem a culpa. Não deveria pensar isso. Deus ama a todos. Mas a dúvida não some. Ela apenas se esconde. A Bíblia trata essa sensação com muito mais profundidade do que imaginamos. O primeiro ponto essencial é entender que a Bíblia nunca mede importância por visibilidade. Essa é uma lógica humana, não divina. Na Escritura, muitas das pessoas mais importantes para o plano de Deus viveram vidas discretas, silenciosas e, aos olhos humanos, irrelevantes. Quando pensamos em importância, pensamos em impacto público. Deus pensa em fidelidade, e fidelidade nem sempre é visível. Essa dúvida cresce quando alguém confunde papel com valor. Na Bíblia, pessoas têm papéis diferentes, mas valor igual. Um papel público não torna alguém mais amado. Um papel discreto não torna alguém menos visto. Jesus confronta essa lógica quando fala do corpo, onde cada parte tem função distinta, mas todas são essenciais. O problema é que nós valorizamos mais o que aparece do que o que sustenta. Outro ponto profundo é que Deus não ama pessoas por utilidade. Ele não se apega mais a quem produz mais resultados visíveis. O amor de Deus não é transacional. Ele não se intensifica conforme o desempenho espiritual. Essa dúvida também nasce quando alguém sente que sua história é simples demais para Deus. Não há testemunhos impressionantes, nem transformações dramáticas, nem dons chamativos. Surge a sensação de que Deus se interessa mais por histórias grandes. A Bíblia desmonta isso completamente. Jesus elogia a fé simples, a entrega discreta
A perseverança silenciosa. Muitas vezes, ele ignora os holofotes e se aproxima de quem passa despercebido. Outro aspecto pouco falado é que a importância bíblica não é medida pelo que se faz para Deus, mas pelo relacionamento com Deus. Maria, sentada aos pés de Jesus, é chamada de quem escolheu a melhor parte. Não porque fez algo extraordinário, mas porque permaneceu. Essa dúvida também cresce quando alguém se sente substituível. Pessoas entram e saem de funções, igrejas, ministérios. A pessoa pensa, se eu sair, ninguém vai notar. Essa sensação é profundamente humana, mas não reflete a forma como Deus vê. A Bíblia afirma que Deus conhece cada pessoa pelo nome. Isso não é metáfora fraca. É linguagem de intimidade. Quem conhece pelo nome não trata como número. Outro ponto libertador é perceber que a importância para Deus não depende do que você representa para os outros. Ela depende do que você é diante dele. Mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém reconhece, Deus reconhece. Essa dúvida também nasce quando alguém compara chamados. Alguns são chamados para falar, outros para sustentar. Alguns aparecem, outros permanecem nos bastidores. A Bíblia não cria hierarquia de valor entre chamados. Ela cria diversidade. Outro aspecto profundo é que Deus escolhe trabalhar por meio do que é pequeno, fraco e aparentemente irrelevante. Isso não é acaso. É padrão. Ele faz isso para que a glória não seja atribuída ao ser humano. Essa dúvida persiste porque vivemos em uma cultura que mede valor por impacto visível. A Bíblia mede por fidelidade invisível. Essa mudança de lente é libertadora. Outro ponto importante é que Deus não cria pessoas descartáveis. Se Ele te criou, te chamou e te sustenta, você é importante. A ideia de insignificância não nasce de Deus. Nasce da comparação e da insegurança. Essa dúvida também revela um desejo legítimo, ser visto. A Bíblia afirma que Deus vê. Isso não significa que todos terão reconhecimento público, mas significa que ninguém passa despercebido aos olhos de Deus. No fundo, a pergunta, e se eu não for tão importante para Deus quanto outros, revela um coração cansado de se sentir pequeno. E a Bíblia responde com uma verdade firme e silenciosa. Para Deus, a importância não se mede em destaque, mas em pertencimento. Você não é menos amado por ser discreto. Você não é menos importante por não ser visto. Deus não distribui valor por performance. Ele ama por quem você é. E isso é mais do que suficiente. Dúvida 12. E se Deus não tiver um plano para mim? Essa dúvida não costuma surgir em momentos de euforia espiritual. Ela aparece nos períodos de estagnação, quando a vida parece não avançar em nenhuma direção clara. Não é falta de fé explícita, é cansaço. A pessoa olha para o passado e não vê grandes respostas. Olha para o presente e vê confusão. Olha para o futuro e sente medo. Então surge a pergunta que machuca profundamente. E se Deus não tiver um plano para mim? Essa dúvida é especialmente dolorosa, porque toca diretamente no sentido da vida. Não é apenas sobre bênçãos ou respostas pontuais. É sobre propósito. E quando alguém começa a duvidar do propósito, tudo o mais perde cor. A Bíblia não ignora esse sentimento. Pelo contrário, ela registra homens e mulheres que passaram exatamente por esse tipo de angústia. O primeiro ponto essencial é entender que a Bíblia nunca define plano de Deus como algo sempre claro, rápido ou grandioso. A ideia moderna de plano costuma estar associada à trajetória visível, sucesso progressivo e metas bem definidas. A Bíblia trabalha com outra lógica, fidelidade no caminho, mesmo quando o mapa não está visível. Muitos cristãos carregam a expectativa de que, se Deus tiver um plano, ele será óbvio. Quando isso não acontece, concluem que talvez não exista plano algum. A Escritura confronta essa expectativa repetidamente. José passou anos sem qualquer sinal visível de plano. Ele recebeu sonhos, mas a realidade parecia caminhar na direção oposta. Prisão, esquecimento, injustiça. Durante todo esse tempo, nada indicava que havia um plano em execução. Ainda assim, o plano estava acontecendo, não apesar do caos, mas através dele. Essa dúvida cresce quando alguém confunde plano com conforto.
A Bíblia nunca prometeu que o plano de Deus seria confortável. Ela prometeu que seria bom no final, mesmo que difícil no processo. Essa diferença é crucial. Outro ponto importante é que plano não é sinônimo de chamado público. Muitas pessoas acreditam que só há plano quando há destaque, ministério visível ou algo especial. A Bíblia apresenta inúmeros exemplos de pessoas que viveram o plano de Deus em anonimato, fidelidade simples e perseverança silenciosa. O problema é que vivemos em uma cultura que associa propósito à visibilidade. Deus associa propósito à obediência. Essa dúvida também nasce quando alguém compara sua história com a de outros. Vê pessoas aparentemente avançando, descobrindo vocações, tomando decisões claras, enquanto sua própria vida parece parada. A Bíblia não trabalha com linhas paralelas de progresso. Cada história tem ritmo próprio. Outro aspecto profundo é que o plano de Deus não é um roteiro fechado que precisamos descobrir para começar a viver. Ele é um relacionamento contínuo. Muitas pessoas ficam paralisadas tentando descobrir o plano antes de dar qualquer passo. A Bíblia ensina o oposto: caminhe com Deus, e o plano se revela no caminho. Abraão não recebeu todos os detalhes antes de sair. Ele saiu sem saber para onde ia. Isso não significava ausência de plano. Significava confiança no Deus que guia passo a passo. Essa dúvida também cresce quando alguém se sente atrasado. Olha para a idade, para oportunidades perdidas, para decisões erradas, e conclui que perdeu o timing de Deus. A Bíblia confronta diretamente essa ideia. Deus não trabalha com prazos humanos rígidos. Ele redime atrasos, erros e desvios. Moisés começou seu maior chamado aos 80 anos. Davi passou anos escondido depois de ser ungido. Pedro falhou gravemente antes de assumir seu papel mais forte. Atraso humano não cancela plano divino. Outro ponto libertador é entender que plano de Deus não é sinônimo de ausência de sofrimento. Muitas pessoas acreditam que, se estão sofrendo, algo deu errado. A Bíblia mostra que sofrimento e propósito muitas vezes caminham juntos. Essa dúvida também revela um medo profundo de irrelevância. Se não há plano, então minha vida não importa. A Bíblia responde afirmando que Deus cria com intenção. Ninguém nasce por acaso. O fato de você existir já aponta para propósito. Outro aspecto pouco falado é que o plano de Deus não se revela de forma linear. Há desvios aparentes, pausas longas, recomeços inesperados. Isso não significa que o plano foi abandonado. Significa que o plano é mais profundo do que a nossa expectativa de progresso contínuo. Essa dúvida se fortalece quando alguém vive períodos de rotina aparentemente sem sentido. Trabalho comum, dias repetitivos, poucas mudanças. A Bíblia afirma que fidelidade no ordinário faz parte do extraordinário de Deus. O plano não está apenas nos grandes momentos, mas na constância diária. Outro ponto importante é que o plano de Deus não depende da nossa clareza constante. Mesmo confusos, cansados ou inseguros, podemos estar dentro do plano. Deus não exige lucidez total para agir. Essa dúvida persiste porque queremos garantias antes de confiar. A Bíblia oferece algo mais exigente: confiar antes de entender. Isso não é irresponsabilidade, é fé. No fundo, a pergunta, e se Deus não tiver um plano para mim, revela um coração cansado de caminhar sem direção clara. E a Bíblia responde com uma verdade firme e consoladora. Deus não começa a história sem intenção. O plano pode não ser visível agora, mas isso não significa que ele não exista. A fé madura aprende algo difícil. O plano de Deus não é descoberto antes da caminhada. Ele é revelado enquanto caminhamos com ele. Mesmo quando parece confuso, mesmo quando parece lento, mesmo quando parece silencioso. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele ainda está escrevendo, muitas vezes nas linhas invisíveis. Dúvida 13. E se eu nunca conseguir agradar a Deus de verdade? Essa dúvida costuma aparecer depois de longos períodos de esforço espiritual. A pessoa tenta fazer o que é certo, evita o que considera errado, ora, busca obedecer, se esforça para crescer, mas mesmo assim, sente que nunca chega a um ponto de descanso. Sempre há algo a melhorar, algo a corrigir, algo a confessar.
Então surge o pensamento silencioso e cansado: e se eu nunca conseguir agradar a Deus de verdade? Essa pergunta não nasce da rebeldia. Ela nasce do esgotamento espiritual. É a sensação de estar sempre devendo, sempre aquém, sempre um passo atrás da expectativa divina. E junto com ela vem a culpa. Não deveria pensar assim. Deus é bom. Mas o peso permanece. A Bíblia trata essa sensação com extrema seriedade, porque ela toca em algo central: a relação entre graça, obediência e descanso. O primeiro ponto essencial é entender que a Bíblia nunca apresenta agradar a Deus como alcançar um estado de perfeição moral. Essa ideia é humana, não bíblica. Quando transformamos agradar a Deus em performance constante, criamos uma fé baseada em mérito, não em relacionamento. A Bíblia afirma que é impossível agradar a Deus sem fé. Isso não significa que é difícil agradar a Deus. Significa que agradar a Deus não começa no fazer, mas no confiar. A fé não é mais uma exigência, é o fundamento que redefine todas as outras. Essa dúvida cresce quando alguém confunde obediência com aceitação. Muitos vivem como se precisassem obedecer para serem aceitos por Deus. A Bíblia afirma o oposto. Somos aceitos, e por isso obedecemos. Essa inversão muda completamente a experiência espiritual. Outro ponto importante é que Deus não se relaciona conosco a partir de listas invisíveis de desempenho. Ele não está constantemente avaliando se fizemos o suficiente para merecer sua presença. Essa visão transforma Deus em avaliador implacável e a fé em carga pesada. Jesus confronta diretamente esse tipo de religiosidade. Ele critica os que colocam fardos pesados sobre os outros e não ajudam a carregá-los. O problema não é a obediência, é a ausência de descanso. Essa dúvida também nasce quando alguém vive tentando agradar a Deus da mesma forma que tentou agradar figuras humanas exigentes. Projetamos em Deus padrões de cobrança que aprendemos em relacionamentos marcados por expectativa inalcançável. A Bíblia desmonta essa projeção. Outro aspecto libertador é entender que Deus se agrada de filhos, não de funcionários. Um filho não precisa provar valor diariamente para continuar pertencendo. Ele pertence, e isso muda tudo. Essa dúvida se intensifica quando alguém olha para textos bíblicos que falam de santidade e obediência, sem entender o contexto da graça. A Bíblia não elimina a santidade, mas a coloca no lugar certo, como fruto do relacionamento, não como condição para ele. Outro ponto profundo é que Deus se agrada da intenção sincera, mesmo quando a execução é imperfeita. Isso não é relativismo, é compreensão da condição humana. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que erraram, mas foram chamadas de agradáveis a Deus por causa do coração. Davi não foi perfeito, ainda assim é chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso não significa que Deus aprovou seus erros, mas que Deus viu um coração que retornava, se arrependia e confiava. Essa dúvida também nasce quando alguém vive comparando sua obediência com a de outros. Vê pessoas aparentemente mais disciplinadas, mais firmes, mais constantes, e conclui que nunca alcançará esse nível. A Bíblia não cria ranking de espiritualidade. Ela chama cada um a caminhar em fidelidade pessoal. Outro aspecto importante é que Deus não exige constância emocional para se agradar. Há dias de entusiasmo e dias de cansaço. Há fases de alegria e fases de luta. Deus não se afasta nos dias difíceis. Ele sustenta. Essa dúvida se fortalece quando alguém transforma a fé em um ciclo de cobrança infinita. Sempre que algo dá errado, a pessoa pensa: não agradei o suficiente. A Bíblia confronta essa lógica diretamente. A aprovação de Deus não é retirada a cada falha. Outro ponto profundo é que Deus já declarou sua aprovação definitiva sobre aqueles que estão em Cristo. Essa aprovação não flutua conforme o desempenho diário. Ela é uma posição, não um prêmio temporário. Essa dúvida também revela o medo de nunca ser suficiente. A Bíblia responde com clareza: ninguém é suficiente por si mesmo. E exatamente por isso, a suficiência vem de Deus, não de nós. Outro aspecto libertador é entender que agradar a Deus não é eliminar fraquezas, mas confiar nele dentro delas. A fé que agrada a Deus não é a fé que nunca cai, mas a fé que sempre retorna.
Essa dúvida persiste porque confundimos crescimento espiritual com ausência de luta. A Bíblia mostra que crescimento frequentemente intensifica a consciência das próprias limitações. Isso não é retrocesso, é maturidade. No fundo, a pergunta, e se eu nunca conseguir agradar a Deus de verdade, revela um coração cansado de tentar ser digno. E a Bíblia responde com uma verdade que liberta. Deus não pede que você se torne digno. Ele oferece dignidade. Agradar a Deus não é atingir um padrão inalcançável. É caminhar com Ele em confiança, arrependimento e permanência. E isso, mesmo imperfeito, já agrada ao coração do Pai. Dúvida 14. E se todas essas dúvidas significarem que minha fé não é real? Essa é a dúvida que reúne todas as outras. Ela não aparece de forma isolada, surge como conclusão silenciosa depois de muitas perguntas acumuladas. A pessoa olha para dentro de si, revisita cada dúvida, cada medo, cada momento de fraqueza, cada silêncio de Deus, cada oração sem resposta, e então formula a pergunta mais pesada de todas. E se tudo isso significar que minha fé não é real? Essa pergunta não vem acompanhada de rebeldia. Ela vem acompanhada de cansaço, de confusão e, muitas vezes, de vergonha. Afinal, o discurso comum é que fé verdadeira não duvida, não questiona, não oscila. Então, quando as dúvidas se acumulam, a pessoa conclui que talvez nunca tenha tido fé de verdade. A Bíblia trata essa pergunta com extrema honestidade e com extrema graça. O primeiro ponto essencial é entender que a Bíblia nunca define fé como ausência de dúvida. Essa definição não é bíblica, é cultural e religiosa. A Escritura apresenta a fé como confiança em meio à dúvida, não como certeza absoluta e inabalável. Os grandes personagens da Bíblia duvidaram, questionaram, oscilaram, sentiram medo, e ainda assim foram chamados de homens e mulheres de fé. Isso não é detalhe secundário, é padrão bíblico. Abraão creu e ao mesmo tempo questionou. Moisés hesitou. Elias pediu para morrer. Davi lamentou. Jó confrontou. Os discípulos duvidaram repetidamente. Tomé questionou abertamente. E nenhum deles foi descartado por isso. Isso revela algo libertador. Dúvida não é inimiga da fé. Muitas vezes, é parte do caminho da fé. Essa dúvida final cresce quando alguém confunde fé com estabilidade emocional. A pessoa pensa, se minha fé fosse real, eu não sentiria isso. A Bíblia confronta essa expectativa. Fé não é anestesia emocional. Fé não elimina a complexidade humana. Fé sustenta dentro dela. Outro ponto profundo é que a Bíblia nunca chama fé de certeza absoluta sobre tudo. Ela chama fé de confiança suficiente para continuar caminhando, mesmo sem entender tudo. Se fosse necessário entender tudo para crer, ninguém creria. Essa dúvida também nasce quando alguém transforma a fé em identidade rígida. Cristão não duvida. Cristão não questiona. Essas frases não vêm da Bíblia. Elas vêm do medo religioso de lidar com a complexidade humana. A Bíblia é honesta demais para isso. Outro aspecto libertador é perceber que a fé verdadeira não se mede pela quantidade de respostas, mas pela direção do coração. Quando você tem dúvidas, para onde você vai? Você se afasta ou você continua buscando? Você se fecha ou você continua voltando a Deus? Essa direção revela mais sobre a fé do que qualquer sentimento momentâneo. Essa dúvida final também nasce quando alguém se cansa de lutar consigo mesmo. A pessoa pensa, uma fé verdadeira não deveria ser tão difícil. A Bíblia nunca prometeu facilidade. Ela prometeu presença. Jesus nunca disse que o caminho seria simples. Disse que estaria conosco nele. Outro ponto profundo é que a fé bíblica é relacional, não conceitual. Não é sobre acreditar em ideias perfeitas, mas sobre confiar em uma pessoa real. Relacionamentos reais têm conflitos, silêncios, perguntas e reconciliações. Isso não os torna falsos, os torna humanos. Essa dúvida também revela um medo profundo de auto-engano. E se eu estiver me iludindo? A Bíblia responde com uma lógica simples e poderosa. Quem vive buscando a verdade não está vivendo em engano confortável. O auto-engano verdadeiro não se questiona.
Ele se protege. Outro aspecto importante é que a Bíblia nunca chama alguém de incrédulo por ter dúvidas. Ela chama de incrédulo quem se fecha, endurece e se recusa a ouvir. Dúvida aberta é diferente de rejeição fechada. Essa dúvida final se intensifica quando alguém olha para trás e vê falhas. Pensa, se minha fé fosse real, eu teria mudado mais. A Bíblia responde, crescimento não é linear, transformação não é instantânea. A fé não se prova por ausência de falhas, mas por retorno constante. Outro ponto libertador é entender que a fé verdadeira não é algo que seguramos com força. É algo que nos segura mesmo quando estamos fracos. Muitas pessoas acham que precisam sustentar a própria fé. A Bíblia afirma o oposto. Deus sustenta a fé. Essa dúvida final revela um coração que deseja ser verdadeiro, não um coração rebelde. Quem não tem fé não se preocupa com isso. Quem não crê não sofre com essa pergunta. A angústia é sinal de vínculo. A Bíblia responde essa dúvida final com uma verdade simples e profunda. A fé real não é aquela que nunca questiona, mas aquela que não desiste de buscar. Se você ainda ora, mesmo cansado. Se você ainda busca, mesmo confuso. Se você ainda permanece, mesmo sem respostas claras. Então sua fé está viva, não perfeita, não forte o tempo todo, mas viva. E isso é exatamente como a Bíblia descreve a fé real. Conclusão final da série. Essas dúvidas não são falhas da fé cristã. Elas são sinais de uma fé que amadurece. A Bíblia não foi escrita para criar pessoas que nunca questionam, mas discípulos que confiam mesmo quando não entendem tudo. A fé bíblica não exige certeza absoluta. Ela exige permanência. Não exige força constante. Exige retorno. Não exige perfeição. Exige honestidade. Deus não se afasta de quem pergunta com sinceridade. Ele se afasta apenas da indiferença. Se você chegou até aqui carregando dúvidas, saiba disso. Deus não se ofende com sua honestidade. Ele caminha com você dentro dela. E isso muda tudo.